A confiança dos inocentes é a mais útil ferramenta dos mentirosos. Stephen King. Capítulo 2. O dia cheio de reuniões serviu ao seu propósito. Primeiro, ele se reuniu com o diretor da emissora. Em seguida, horas intermináveis com a equipe de orçamento e seguidos de propostas. Na verdade, essas reuniões não costumam justificar a presença do CEO na empresa sede. A julgar pela forma como os executivos da WKPZ caíram sobre si mesmos para justificar todos os gastos e aumentarem cada proposta, eles demonstraram que pelo menos tiveram o bom senso de reconhecer esta visita como extraordinária. Verdade seja dita, Anthony Rawlings não dá a mínima para uma estação de televisão de 2 bits. Ela já serviu seu propósito. Se fechasse amanhã, ele não perderia o sono por isso. No entanto, as reuniões lhe mostraram que a estação é rentável. E, dado o estado atual da economia, rentável é bom. Quando ele voltasse ao escritório principal, ele deveria atribuir uma equipe para investigar uma venda iminente. Não seria ótimo se ele pudesse colher os benefícios pessoais e monetários a partir desta adquirida estação? Após a conclusão das reuniões, ele concordou em um passeio social com o novo diretor de pessoal da estação e seu assistente. Se eles sabiam alguma coisa sobre ele, iriam perceber que estavam completamente errados. Sua aceitação do convite veio com uma condição. Eles deveriam ir para o Red Wing. Ele tinha ouvido que eles tinham os melhores tomates verdes fritos em Atlanta, Geórgia. Felizmente, os dois sócios tinham famílias que estavam aguardando seu retorno. Depois de beber uma cerveja no Red Wing e consumir uma parte do aperitivo de tomates verdes fritos, Sr. Rawlings insistiu que eles tirassem uma licença e passassem o tempo com seus entes queridos. Ele agradeceu-lhes pela devoção à WKPZ e ouviu atentamente seus planos pessoais. No entanto, se ele fosse questionado sobre a reunião, ele não seria capaz de lembrar uma palavra do que disseram. Sua atenção estava voltada para a garçonete, de olhos verdes e cabelos castanhos. Ela estava programada para começar seu turno às 4 horas, e ele sabia que ela estaria aqui. Assim que os seus sócios saíram, ele enviou uma mensagem ao seu motorista e informou que estaria no Red Wing até tarde. Em seguida, ele casualmente se sentou em um banco vazio, que ficava no final do bar, perto da parede, reduzindo assim a probabilidade de alguém puxar conversa em 50%. Ele queria 100%, mas porra, você não pode ter tudo. O único objeto da sua conversa e atenção seria a jovem sorridente do outro lado do suave balcão brilhante. Ei, bonitão, você precisa de mais uma cerveja? Anthony ergueu os olhos para olhar em seus olhos cor de esmeralda. Ele tinha um rosto bonito e sabia, após anos de prática, exatamente como usar isso. No entanto, neste momento, seu sorriso era verdadeiro. Ela foi finalmente falar com ele. Tinha sido uma longa estrada solitária, mas o destino finalmente estava ao seu lado. Obrigado, eu preciso sim. Avaliando o conteúdo restante do copo, ela perguntou: um dos nossos trigos especiais? Bem, sim, a la Bière Blanche. Ela sorriu docemente e correu para lhe encher outro copo. Quando ela voltou com o líquido âmbar, ela removeu eficientemente o vazio e o substituiu com o copo cheio e um guardanapo da Red Wing. Eu gostaria de começar uma guia. Isso seria ótimo, se eu pudesse ter o seu cartão de crédito. Vou fazer agora mesmo. Com isso, Anthony abriu seu terno Armani e tirou a carteira do bolso interno. Ele tinha tantas coisas que queria dizer, mas ele tinha a noite toda. Seu turno não terminaria até às 10, e ele planejava passar a noite sentado bem ali. E entregando seu cartão de crédito Visa Platinum, ele observou enquanto ela lia seu nome. Obrigada, Sr. Rawlings. Voltarei com isso para você em 1 minuto. Seu sorriso ou expressão nunca vacilaram. Ela virou-se em direção à caixa registradora, e Anthony sentou na cadeira com um breve momento de satisfação. Ela não sabia quem ele era. Isso era perfeito. Durante as próximas horas,
Anthony observou como Claire conversou e flertou com cliente após cliente. Suas atenções foram simpáticas e atenciosas, mas nunca pessoalmente aberto. Alguns dos clientes foram cumprimentados pelo nome enquanto eles encontraram o caminho para algum lugar vazio. Muitos sabiam o nome dela antes que ela pudesse se apresentar. Anthony assumiu que eram regulares. Tanto homens quanto mulheres pareciam prazerosos por tê-la lhe servindo. Ela se moveu sem parar, limpando copos e pratos vazios, substituindo-os com mais do mesmo ou verificando a necessidade de pagamentos. Ela limpou o balcão de madeira brilhante do bar e sorriu quando um comentário merecia uma resposta. Depois de tanto tempo a observá-la de longe, com ela estando tão perto, lhe deu mais pressa do que garantir um negócio multimilionário, talvez pelo fato de que ele soubesse o que estava por vir. Depois de cuidar do bar dentro e fora por anos, Claire Nichols sabia ler as pessoas. Mais importante, ela realmente gostava das pequenas peculiaridades que as tornavam reais. Por exemplo, ver o Sr. Bonito tomando sua Labrie Blanche, ele estava olhando para ela pelas últimas horas como um leão avaliando sua presa. Ela julgou que ele era, pelo menos, 10 anos mais velho que ela, mas escondia sua idade bem atrás daquele sorriso perfeito, cabelo ondulado escuro e marrom incrível e olhos quase negros. Claire sorriu um sorriso secreto. Ela esteve olhando para ele também. A que horas você sai? A voz dele ressoou forte e rouca através do barulho do bar, clientes e música. Agora, Anthony, não é assim que você disse que se chama? O tom conversador de trabalho de Claire continha um pequeno sotaque sulista. O tipo de sotaque que você pega de estar próximo, no entanto. Suas raízes em Indiana com uma mãe que ensinou inglês não permitiria que ela arrastasse muito aquelas sílabas, a não ser de propósito. Sorrindo um sorriso diabólico e piscando aqueles olhos sensuais, ele encontrou seu olhar. Sim, isto é correto. E se bem me lembro, o seu nome é Claire. E mesmo que eu me sinta lisonjeada, eu não costumo ver meus clientes fora deste estabelecimento. Tudo bem. A que horas você sai? Talvez possamos sentar em uma dessas mesas neste estabelecimento e conversar? Eu gostaria de saber mais sobre você. Droga. Ele era mais suave falando do que qualquer um dos clientes regulares que se sentavam nessas cadeiras. E agora que a gravata de seda estava no bolso de seu terno Armani e o botão de cima da camisa de seda foi desfeito, ele, no estilo de negócios casual, era incrivelmente sexy. Agora me diga, o que te traz para Atlanta? Você não é daqui, é? Disse Claire encostando-se no bar. Vim a negócios e não sou daqui não, mas acho que eu sou o único que queria fazer perguntas. Seu tom continha um alto nível de diversão e ao mesmo tempo era focado e controlado. A intuição de Claire disse a ela que ele estava acostumado a conseguir o que queria. Algo a fez se perguntar se era isso que fazia ter sucesso nos negócios, porque sua aparência definitivamente refletia sucesso e isso se transcendia na sua vida pessoal. Claire viu os olhos de Anthony brilharem. Ele era alto. Agora que o casaco tinha sido retirado, ela poderia dizer que ele era musculoso, com o peito largo e cintura firme. Mais importante ainda, a mão esquerda tinha o quarto dedo vazio. Claire definitivamente não iria lá. Contra seu melhor julgamento, ela decidiu que queria responder a essas perguntas. Tudo bem, ela sorriu encantadoramente. Mas eu estou de pé por trás desse bar durante 6 horas seguidas. Não posso prometer que serei a melhor companhia. Então eu tomo isso como um sim? Mas você vai me contar o horário ou eu ainda estou esperando por essa resposta? Ela se viu absorvida pelos seus olhos. Ei, querida, que tal nos dar algum serviço aqui embaixo? A atenção de Claire de repente foi puxada para fora do porão daqueles olhos incríveis. O idiota abaixo do bar precisava de mais Jack e Coca-Cola. Ela começou a se afastar. Anthony pegou a mão dela, que estava descansando no bar, a poucos centímetros da sua. Seu toque era quente e fez sua pele formigar. Ele não perguntou novamente, mas sua expressão fez. Às 10. Eu saio às 10.
Ela tirou a mão de debaixo da dele, balançou a cabeça e caminhou pelo bar, sorrindo para si mesma. Precisava descobrir o que o idiota queria. O assento de vinil vermelho escuro da cabine semicircular situada na extremidade da pista de dança tentava em vão imitar os estofamentos caros. Música encheu o ar, muito alta e muito rápida. Na mente de Anthony, era o incentivo perfeito para eles se sentarem perto, a fim de ouvir um ao outro. Ele também tinha uma garrafa do melhor Cabernet Sauvignon do Red Wing. Olhando para o relógio pela 100ª vez, ele observou o pulso e viu que eram 22h30. Foi então que ele viu Claire atravessando a pista de dança vazia em direção à sua cabine. Esta era definitivamente uma noite para comportamentos fora do normal. Não só geralmente Anthony Hollins não confraternizava com parceiros regionais, ele também nunca esperou por ninguém. Em qualquer outra circunstância, ele teria se levantado e ido embora às 22h05. Seus amigos, sócios e funcionários todos sabiam da sua obsessão com pontualidade. Mas hoje foi diferente. Enquanto Claire se sentou dentro da cabine, ela sorriu, um sorriso cansado, e pediu desculpas pelo atraso. Houve um problema com a caixa registradora, mas foi resolvido. Tá tudo bem agora. Ele gentilmente tocou a mão dela. Momentaneamente, ele ficou paralisado pelo contraste de sua mão grande com a pequena dela. Eu estava começando a me perguntar se você estava me dando o bolo. Seu sorriso relativamente leve. Mas desde que eu poderia vê-la em todo o salão, eu esperava que eu talvez pudesse ter uma chance de uma conversa amigável. A exalação e os arrebitados lábios de Claire lhe disse que ela estava aliviada. Era porque ele a estava esperando ou simplesmente que o seu turno tinha acabado? Talvez pudéssemos tomar um copo de vinho e você pode desfrutar sentada ao invés de em pé. Eu acredito que isso seria muito bom. Anthony serviu vinho e percebeu que a expressão de Claire relaxava. A transformação que ocorreu diante dele era de bartender para a verdadeira Claire Nichols. Ele viu quando ela pegou o copo, colocou os lábios na borda, fechou os olhos e saboreou o líquido vermelho grosso na língua. Anthony lutou contra a vontade de pensar muito sobre suas ações. Então, o que uma garota elegante como você está fazendo servindo idiotas como nós? A profunda voz de Anthony reorientou a atenção de Claire. Seus olhos brilhavam com luzes cor de esmeralda quando ela se virou para encará-lo. Por que, Anthony? Eu acredito que sua declaração autodepreciativa foi um elogio para mim de alguma forma. O sotaque sulista se manteve longe, que era de sua cadência indiana. Ele apenas arqueou as sobrancelhas, esperando pacientemente por uma resposta. Claire balançou a cabeça e caiu em seu encanto. Eu sou uma meteorologista fora de ação. Meu canal de notícias foi comprado cerca de 1 ano atrás. Em sua infinita sabedoria, eles decidiram que eu não era mais necessária, de modo que isso, ela disse enquanto deslizava a mão livre aberta acima da mesa. É a minha nova vida glamurosa, sem críticas. Isso paga os meus empréstimos estudantis, bem como várias outras contas. Seu riso era profundo e sem julgamento. Você não gostaria de estar fazendo a coisa do tempo ao invés disso? Claro, mas honestamente isso não é tão ruim. Tenho alguns grandes amigos aqui. Há sempre algo acontecendo e eu conheço pessoas agradáveis como você. Claire tomou outro gole de vinho e se inclinou um pouco mais perto. Então, essa é minha história em poucas palavras. Senhor, é a sua vez. Você disse que está aqui a negócios. Que tipo de negócios você faz? Estou realmente envolvido em muitas empresas. Eu vim para Atlanta para uma aquisição e alguns colegas me convenceram a vir aqui ao seu estimado estabelecimento para experimentar os mundialmente famosos tomates fritos. Oh, eles fizeram? Você comeu? Anthony assentiu. Sim, eu comi. A risada de Claire fez com que ela olhasse para baixo em seu copo. Você gostou deles? Ele igualmente olhou para o copo. Não, eu não acredito que estou destinado à cozinha georgiana. A risada de Claire o fez olhar para cima. Por que você está rindo? Porque eu acho que eles são terríveis. Toda vez que alguém pede, eu quero sussurrar. Não, não faça isso. É só que eles são assim, pegajosos.
Os dois disseram juntos e riram. A conversa prosseguia sem esforço. Ela perguntou sobre a sua aquisição. Será que a sua viagem foi bem-sucedida? Anthony estava honestamente surpreso com a sua profundidade e conhecimento. Era uma pena que o seu canal de notícias não a tinha mantido. Ela merecia muito mais do que cuidar de um bar. Claro, isso foi o que ele disse a ela. Eles discutiram suas oportunidades de carreira. Desde que Anthony estava envolvido em vários empreendimentos, ele ofereceu a possibilidade de ajudá-la a encontrar um emprego mais rentável. Claire agradeceu sua oferta, mas duvidava de sua capacidade ou vontade de realmente ajudá-la. Você sabe, o seu destino pode ser tão simples quanto uma oferta e uma assinatura. Ele canalizou cada negócio que ele já fez, o que era mais do que ele podia contar ou recordar. Colocando um guardanapo na mesa, ele chamou sua atenção para o logotipo. Imagine se, em vez das letras dizendo Red Wing, aqui pudesse ler Canal do Tempo. A garrafa de Cabernet estava quase vazia. Claire fechou os olhos e fez o que Anthony disse. Ela imaginou. Suspirando de forma audível, ela disse: Isso seria maravilhoso. Seria a oferta que toda meteorologista sonha. Fechando um acordo, ele disse: Bem, Claire, se este guardanapo fosse o contrato. Ele pegou uma caneta do bolso e escreveu no topo do guardanapo: Contrato de trabalho. Você estaria disposta a assinar? Será que você realmente daria tudo por essa oferta de trabalho? Ela não pestanejou. Em um piscar de olhos, tirando a caneta da mão de Anthony, ela assinou Claire Nichols ao lado do logotipo do bar. Cerca de meia-noite, Claire agradeceu Anthony pela encantadora companhia e explicou que ela estava muito cansada de seu longo dia e precisava ir para casa. Eu vou estar na cidade por mais alguns dias. Talvez eu possa chamá-la para jantar? Não é apropriado oferecer a uma dama álcool e não alimentá-la. Obrigada, sinto-me honrada, mas eu acredito que eu vou recusar a oferta deste incrível cavalheiro e continuar com minha existência glamourosa. Temo que o Canal do Tempo não irá entrar em contato comigo a qualquer momento em breve. Apesar de sua recusa o surpreender, ele não deixou transparecer. A longo prazo, isso não teria importância, mas ele iria jogar com sua inocência. Eu realmente entendo. Um homem perigoso de fora da cidade, tentando saber seus segredos e se oferece para ajudá-la com seus objetivos. Você é inteligente por manter a distância. Embora seu sorriso sinistro tenha descrevido tudo sobre ele, ele assumiu que ela iria detectar a fachada. Uma garota nunca é cuidadosa demais. Na verdade, sinto-me honrada, e eu não acho que você parece ser tão perigoso. Ela começou a sair da cabine, mas ele pegou a mão dela. Seus olhos se encontraram e ele inclinou a cabeça para beijar o dorso da sua mão. Foi maravilhoso conhecê-la, Claire Nichols. Com um sorriso, ela puxou sua mão e deslizou lentamente da cabine. No minuto seguinte, ele estava sozinho. Ele pegou a caneta, assinou seu nome e escreveu a data no mesmo guardanapo. Ele cuidadosamente dobrou e o colocou no bolso do paletó. Então ele pegou seu celular e mandou uma mensagem ao motorista: Busque-me agora. Ele sempre usava palavras completas. Linguagem de texto era uma piada. Fechando os olhos, ele pensou: Sim, a minha aquisição vai muito bem. Obrigado por perguntar.